No exercício 5, ele nos pede para escrever um programa que solicite ao usuário um número e imprima todos os números pares entre 1 e esse número que o usuário informou. Para isso, utilizando um laço while. Né? Antes da gente fazer exatamente isso, quero mostrar para vocês como que é fazer isso com um número fixo, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quisesse imprimir os números pares de 1 até 5, né? Então, eu teria que fazer, se o resto da divisão de 1 por 2 for 0, significa que ele é par, né? Então, qualquer coisa que eu divido por 2 e não sobra resto da divisão, ele é um indicativo de par, né? Se a gente vier aqui na calculadora, por exemplo, ó, dividir 3 por 2, ó, não dá um número inteiro, sobra um resto, né? Ó, depois da vírgula. Então, significa que ele não é par. Agora, se eu dividir 6 por 2, ó, não sobra restos depois da vírgula, né? Dá um número inteiro, então significa que ele é um número par. Então, se eu quisesse saber entre o número 1 e o número 5 quais são os pares, eu teria que fazer 5 vezes esse teste, né? Então, se o resto da divisão de 1 por 2 for 0, então eu escrevo o número 1. Se o resto da divisão de 2 por 2 é 0, então eu escrevo o número 2. Se o resto da divisão de 3 por 2 for 0, eu escrevo o número 3 e assim até 5, né? Ou seja, o meu algoritmo aqui, o meu programa, está testando do número 1 até o número 5. Né? E se eu rodar ele, ó, o 2 e o 4 são os pares entre o 1 e o 5. Tá? Então, cumpri com o objetivo que é imprimir de 1 a 5. Só que o exercício não diz isso, né? O exercício diz que tem que ser de 1 a n. Né? Esse n a gente não sabe qual é o valor, a gente vai solicitar para o usuário. Então, pode ser de 1 a 10. Desculpa. Pode ser de 1 a 20, pode ser de 1 a 30, né? De 1 a n que o usuário vai informar. Então, vamos lá para o programa que faz exatamente o que o exercício pediu. Bom, então como o usuário vai informar, né, um número limite, né, que é até quando nós vamos contar, a gente vai escrever na tela então, informe um número. E a gente vai ler qual é o número que o usuário informou. Bom, a gente precisa contar de 1 até esse número que o usuário informou. Vamos supor que ele informou 10. A gente precisa contar de 1 até 10. Se ele informou 20, de 1 até 20 e assim por diante, né? Para isso, a gente vai declarar uma variável contador, que é do tipo inteiro, e a gente vai iniciar ela com o valor 1. Começa em 1. E a gente vai dizer o seguinte, bom, enquanto o valor desta variável for menor do que o número informado, vamos supor 10, né? Então, ele vai fazer o quê? Se o resto da divisão do número que a gente está contando por 2 for igual a 0, então ele vai imprimir esse número que a gente está contando. Ó, ele iniciando em 1. Se 1, o resto da divisão de 1 por 2 for 0, ele vai imprimir o número 1. E aí nós vamos fazer o quê? A próxima instrução, incrementar, né? Somar mais 1 no contador até que a gente consiga chegar até o número que ele informou, né? Então agora o contador que tinha o valor 1 vai passar a ter mais 1, ou seja, vai ter 2, né? A gente volta para cá, o contador é menor do que o número que ele informou, vamos supor que o número que ele informou for 10, então se o contador foi 2 e estiver com o valor 2, ele é menor do que 10. Então, se 2, o resto da divisão de 2 por 2 for 0, então eu vou imprimir o número 2. E agora o número 2 vai passar a ser mais um 3. E assim eu vou continuar repetindo. E toda vez que o número que eu estiver contando, quando dividido por 2, não sobrar resto, eu vou imprimir esse número, porque é esse indicativo de que esse número é par. Né? Com isso, então, eu fiz um programa
que ele vai me indicar todos os números pares começando em 1 até o número que o usuário informou, seja ele 10, seja ele 20, seja ele 100, seja ele 1 milhão. Né? Ele vai imprimir todos os números pares de 1 até n, que é o número que ele informou. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Então, quero que ele vá até 20. E olha que legal. Informou, ó, os números pares começando em 1 até o número que tu informou, que é o número 20, são 2, 4, 6, 8, até o 20. Se eu voltar aqui e informar agora os 50, ó, vai me dando, vai imprimindo na tela os valores de 2 em 2 até chegar no 50, certo? Então, com isso a gente conseguiu atender o exercício, mostrando para vocês a utilidade do comando enquanto, né? Voltando no nosso modelo inicial, ó, a gente não consegue fazer testes infinitos, né? A gente não consegue ir até um limite que a gente não sabe qual é o limite. Agora, com o enquanto, a gente consegue, porque a gente lê do usuário, né, a informação que o usuário preencheu, né, informou, que é qual é esse limite, até quanto a gente vai contar, né? E aí, a gente com a estrutura de repetição enquanto, a gente diz para o computador, olha, enquanto o nosso número aqui, que é uma variável que começa em 1, for menor do que ou igual a esse limite, eu quero imprimir esse número que a gente está contando, se ele for par, né, através desse testezinho aqui, né? E a gente vai contando até o fim e consegue então executar rapidamente essa função, esse exercício, certo?